Olá, pessoal, tudo bem? Olá, boa noite, bem-vindos à Semana da Gestão. Bom, para quem ainda não nos conhece, meu nome é Camila Lorenz. E o meu, Mariana Anzeli. E nós estaremos aqui nesses 4 dias de Semana da Gestão. Nós vamos ficar aqui com vocês, passar muito conteúdo. E o foco principal desse evento, né, Má? Qual que é o foco principal do evento? Vamos lá, o nosso tema desse evento é como eu saio do operacional e eu me dedico ao estratégico da minha empresa. Como eu realmente faço com que a minha empresa dê resultados, mesmo na pandemia e mesmo na crise. Lembrando, Cami, que a gente vai estar de segunda a quinta, sempre nesse mesmo horário, 19 horas. 19 horas. E o evento vai durar 1 hora em média. Então, a gente vai passar o conteúdo para vocês durante esses 4 dias, das 19 às 20 horas. E, Má, e por que eles não podem perder esses 4 dias de eventos para aprender esse método seguro para fazer a empresa deles, se eles estão se sentindo estagnados ou se a empresa não está crescendo do jeito que eles gostariam? Qual que é esse método seguro que a gente fala? Isso aí, né, Cami? O método, ele contempla 4 pilares e você, durante a nossa semana, a gente vai discutindo um pouco e você vai descobrir como aplicar na prática esses 4 pilares. Mas é legal a gente trazer aqui, né, Cami, que esses 4 pilares não surgiram do nada. A gente não abriu a caixinha e falou, nossa, vamos criar uma nova metodologia. Vem de anos de estudos, vem da prática nas empresas, pegando todo o histórico de consultoria presencial, e a gente criou esse método que vamos falar detalhe por detalhe durante a semana inteira, de segunda a quinta-feira. É isso aí. Bom, hoje o tema ele é específico para as empresas, né? Falar um pouquinho das empresas, o que elas fizeram, que elas estão crescendo mesmo na pandemia ou em crise, que na verdade a gente tem dados que muitas empresas elas crescem exatamente quando tem a crise, né? Quando faz a gente sair da zona de conforto e a gente precisa tomar uma atitude. Mas enquanto eu vou colocando a nossa apresentação, vai falando para o pessoal começar a compartilhar. Sem dúvida, gente. Compartilhem. Você que segue algum grupo específico, faz parte daquele grupo de network que você gostaria que todo mundo tivesse acesso e que você acredita realmente que essa pessoa vai utilizar tanto quanto você essa semana voltada para a gestão do seu negócio. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram. E caso você tenha alguma dúvida, eu não sei como compartilhar, preciso de uma ajuda, entre em contato com a gente. A nossa equipe está toda aqui por trás para dar o suporte, para te ajudar a compartilhar com os seus amigos, com o pessoal que interessa. É isso aí. Bom, então vamos aí para o dia 1, falar do segredo das empresas. Só que antes... É bom ter boa notícia, né? Vamos começar essa semana com essa boa notícia. Sim, tem empresa que superou os seus resultados, superou o que tinha planejado em plena crise. Isso é muito legal, né, Cami? É isso aí. E a gente trouxe um depoimento de um dos nossos clientes que utilizam o nosso método, que utilizam... E é um dos cases de sucesso da agência de gestão, né, nesses anos que estamos fazendo esse trabalho, levando crescimento e desenvolvimento para pessoas e para empresas. Então, a gente vai passar aqui rapidinho para vocês, é um vídeo bem curto, de 1 minuto, e aí logo em seguida a gente já entra no conteúdo da noite. Eu me chamo Mário Conceição Júnior, sou sócio-diretor do Grupo Lefarma e gostaria de parabenizar a agência de gestão pelos últimos 18 meses que estamos trabalhando em parceria. De uma maneira simples e um método eficaz, trouxe grandes resultados. Resultados positivos, conseguimos unir toda a equipe para esse crescimento e essa mudança de cultura interna. Ao longo de 20 anos, já tivemos diversas consultorias aqui dentro. Umas boas e outras nem tanto. Mas pela primeira vez, conseguimos ver valor percebido. Parabéns, Camila, parabéns toda a equipe envolvida. Estamos cada vez mais no caminho certo e temos certeza que temos muita coisa pela frente. Contem conosco, um grande abraço. Ai, que mensagem maravilhosa! Acho que tem um super carinho pelo Juninho, em especial por toda a equipe da Lefarma. Mas ele falou uma coisa, Cami, que eu acho muito legal a gente pegar um gancho, que eu já trouxe outras consultorias aqui para dentro e não funcionou. Às vezes o problema não é a consultoria. Sim, na verdade é que cada um usa uma metodologia, cada um tem uma forma diferente, né? E o que é importante a gente falar, Má? Que assim, por mais que
a gente escuta muito isso, né? Já contratei várias consultorias e não deu certo. E eu acho que o segredo, que a gente sempre fala isso, né? O segredo do nosso método, o que a gente implanta, é que a gente já teve do outro lado. Né? Então, para quem não sabe da nossa história, eu estou mudando aqui um pouco o roteiro, mas acho que vale a pena o gancho. Quem não nos conhece, a gente veio de uma grande empresa, de uma líder de mercado. Eu, em particular, trabalhei 18 anos lá, cresci dentro, né, da empresa e aprendi tudo lá. A Mari também, quantos anos, Mari? 8 anos de empresa. 8 anos. E a gente também se deparou, só que do outro lado da mesa, com algumas consultorias. E quando a gente decidiu fundar a agência de gestão, quando a gente decidiu criar a agência de gestão, a gente decidiu focar realmente em pequenas e médias empresas para profissionalizar esse mercado e levar o crescimento da gestão empresarial. Porque, afinal, quando a gente vira empresário, quando a gente cria uma empresa, a gente cria pelo um sonho, pela nossa garra, só que muitas vezes a gente não é administrador. No nosso caso, nós somos, mas na maioria das empresas que são criadas, né, e que a gente atende, dificilmente a pessoa fala, fiz administração e eu abri a empresa porque eu queria administrar uma empresa. Isso não é verdade. Bastante, né? E o que a gente se deparou, além de saber o que a gente não gostava de uma consultoria, a gente reconstruiu tudo isso dentro da agência de gestão, a gente se deparou com várias técnicas e metodologias que a gente falou, meu Deus, isso ainda está muito distante para pequenas e médias. Era realmente uma distância muito grande que veio ao encontro do nosso propósito. A gente falou, olha, não, acho que o propósito da empresa como um todo é realmente conseguir aproximar isso daqui. Então, não existe consultoria X, consultoria Y, existe a consultoria que pode dar certo no seu negócio, que a metodologia que vai dar certo no seu negócio. Se você tiver vontade de aprender essa metodologia, aplicar essa metodologia, sem sombra de dúvida vai dar certo. E essa palavra é a palavra-chave, né? Aplicar. Porque isso é algo que também a gente leva. Então, não é só teoria. Sim, toda a nossa equipe é treinada, nós temos treinamentos semanais, uma constância de treinamento, então a gente é muito embasado na teoria, mas a teoria é o que nos leva para a prática. Então, a gente não vai chegar nas empresas e falar da teoria. A gente vai praticar o que a gente treina, a gente nos capacita todas as semanas, né? Isso é muito legal. Já caiu por terra que existe fórmula mágica. Do mesmo jeito que você não nasce mais aquele vendedor, você não nasce mais aquele consultor, você não nasce mais dentro da sua profissão. Tudo é capacitação e capacitação contínua. Então, você, empreendedor, tranquilize o seu coração. Você não vai do dia para a noite acordar gestor, acordar administrador de empresa. Não é uma fórmula mágica. Tudo exige treino, tudo exige técnica e metodologia, né? E constância. Constância. Essa palavra. A gente gosta muito dessa palavra. Não adianta querer resultado em 7 dias, aquelas coisas que, né, são prometidas. Não é. É treino. A gente tem uma curva de aprendizagem que precisa ser alcançada. Então, sim, todos podem ser gestores. Sim, todos podem ter uma liderança perante a equipe. E a gente já viu na prática isso, né? Até ontem você contou de um case de um cliente nosso muito legal. Mas eu acho que é muito importante a gente trazer alguns dados, né? Que já existem estudos que dizem que no Brasil, a cada 10 empresas, 6 fecham em até 5 anos de atividade. E o que eles trazem de dados? Por que isso acontece? Vamos lá, Cami, os principais motivos. O primeiro dele é não estudou o mercado. Vamos lá, se você entrou de cara de sopetão, você não entendeu o que você está fazendo ali, você não entendeu quem são os seus concorrentes, qual é o seu público-alvo, você já começou tudo errado. Claro, quando a gente fala aqui, você já começou tudo errado, sempre há tempo para corrigir, né? Então, isso é importante também a gente falar. Ok, eu posso ter aberto a empresa, não fiz um estudo de mercado, mas ainda é tempo. Quanto antes você conseguir colocar essas dicas na prática,
antes o teu negócio reverte. O segundo ponto aqui é a falta de caixa, ou seja, as vendas não sustentam o seu negócio. E aí é um problema seríssimo em planejamento estratégico. A gente já vai conversar sobre planejamento estratégico, que eu acho que é um dos segredos das empresas que cresceram na pandemia. E o terceiro deles é o que a gente mais pega no pé de todo mundo, é a má gestão. E aí, faz sentido para você, empreendedor que está aí, para você, dono de empresa, esses 3 itens? Você já se sentiu no apuro com esses 3 itens? Conta para gente. É isso aí. Bom, caso queiram fazer perguntas, caso a gente está aqui com o nosso pessoal, como a Mari falou, até um agradecimento para a nossa equipe, todo o backstage que está trabalhando aí, está respondendo vocês, está com a gente. Então, todo mundo está aprendendo muito, né? Nesses períodos de lives, que também a gente aprende sempre. Então, agradecer a equipe. E assim, e por que a gente está aqui hoje, antes da gente começar o conteúdo? Porque o propósito da agência de gestão é impactar vidas positivamente, promovendo o crescimento e o desenvolvimento de pessoas e empresas. Então, sim, a gente acredita que cada vez mais que a gente leve essa capacitação de gestão empresarial, que a gente leve esse conteúdo, menos empresas vão fechar, as pessoas vão estar mais capacitadas, e fora que, né, gerir não é um peso, gerir não é um problema, não é aquela coisa, meu Deus, qual é a bomba que eu vou ter hoje? Gerir tem que ser algo gostoso, tem que ser algo focado em resultados, né, ações, e não ficar rodando e ficar só no operacional, né? Isso é muito legal você falar isso, né, porque a gente não aprende na escola, né? Acho que esse é o grande problema também. Você não tem uma matéria, apesar que hoje as escolas já têm matérias envolvendo empreendedorismo, falando sobre educação financeira, e assim, a gente torce muito que esse mundo da educação consiga realmente levar essa mudança para dentro da escola, porque para a gente não foi uma realidade. Você não teve uma matéria, e aí, olha, hoje eu vou te ensinar como que gera a sua empresa. Ou você assumiu uma empresa. Você sempre é pego de surpresa e você não foi preparado para isso. Você tem que meio que matar um leão por dia e aprendendo no erro. É o que a gente sempre fala, você fala muito para os empresários. Não tem problema, se você chegou até aqui por feeling, é total mérito seu. Sim, parabéns, porque você é total garra. Mas chega um momento que para a empresa crescer ainda mais, precisa profissionalizar, né? Então, é por isso que a gente está aqui hoje e vamos falar desse conteúdo do nosso primeiro dia, que eu acho que muita gente quer saber como empresas, no meio de uma pandemia, onde fechou muitas empresas, tantas pessoas desempregadas, onde o pessoal estava cortando até o cafezinho, como que diversas empresas, e assim, podemos falar que 50% dos nossos clientes aumentaram. Eu acredito que um pouquinho mais, Cami. Assim, amanhã a gente traz esse estudo, a gente não fez esse estudo, mas que é possível. Então, a gente vai falar para vocês sobre 4 pilares que a gente acredita e que a gente coloca em prática, tanto nos nossos clientes, como dentro da agência de gestão. E eu acho isso muito importante falar. Tudo que a gente aplica para fora, a gente aplicou antes para a gente. Então, é algo que realmente acontece, a gente realmente faz a liderança pelo exemplo, então a gente acredita muito nisso. Mas, vamos lá. Bom, o primeiro ponto, que eu acho que é o norteador de tudo, é uma palavra que assusta, mas que não é esse bicho de 7 cabeças, chamado planejamento estratégico. Fala um pouco, Mari. Vamos lá, existem várias técnicas quando a gente fala sobre planejamento estratégico, né, Cami? Então, se você pesquisar no Google, como que eu faço meu planejamento estratégico? O Google vai trazer várias metodologias, análise SWOT, matriz VSC, mas planejamento estratégico é onde eu quero chegar. Então, assim, onde eu quero chegar, e aqui vamos já desmistificar uma coisa super padrão que todo mundo fala. Eu preciso criar o meu planejamento estratégico para daqui 5 anos, eu preciso entender aonde eu quero chegar e como eu vou chegar daqui 5 anos. Então,
Isso já caiu por terra, né? Porque as mudanças hoje são muito rápidas. Então, nem o que a gente planejou para daqui a um ano, muitas vezes já foi, porque é muita informação, é muita mudança. O que você precisa ter, e aí está até dentro da identidade organizacional da empresa, é sim, propósito, missão, visão e valores, porque a visão te leva aonde você quer chegar, aonde que essa empresa quer, e a visão também muda com o tempo. Mas ali é o sonho grande, né? Ali é aonde eu quero ser, quem eu quero ser, aonde eu quero chegar. Porém, o planejamento estratégico, o que a gente orienta hoje é que seja um planejamento estratégico de um ano. Então, lá pelo período de setembro, outubro, começar a realizar, isso é um ponto muito importante, para começar o ano 1º de janeiro, porque tem muitas empresas e muitas pessoas que começam o ano para planejar. Não começa. Vocês vão ver como o final de ano é tranquilo quando você já tem o próximo ano planejado. Porque você vê aquele monte de empreendedor assim, eu tirei um período de férias, mas quando ele volta mais afundado ainda em toda aquela operação sem planejamento. E quando você tem um planejamento, o próprio planejamento diz, né? Eu já sei como eu vou começar, eu já sei para onde eu vou, quais as ações que eu tenho que fazer. E assim, um outro ponto muito importante do planejamento é tirar o planejamento do papel, né? Então, deixa eu só passar aqui, porque não está passando. Vamos lá. Quando a Cami fala isso, é muito legal, porque existem várias empresas que falam assim, não, eu executo o meu planejamento, eu faço todo o planejamento, eu tenho lindo um book que me entregam, que todos os setores me entregam e eu tenho impresso esse book. Ok, e o que você faz com esse planejamento? Porque dentro desse planejamento é quando a gente vai conversar sobre pessoas, o que você quer fazer dentro de pessoas, quais são os resultados que você quer para a sua empresa. Então, tudo isso tem que estar previsto dentro do seu planejamento. E se você não tirar ele do papel, ele realmente não serviu para nada. É o que a gente fala de tempo perdido. Então tá bom, eu fui lá, gastei todas as horas possíveis que eu tinha, para quê? Para não tirar esse planejamento inteiro do papel. Então, cuide, você empreendedor, você empresário, vocês precisam tomar esse cuidado de realmente tirar do papel. Porém, não é só tirar do papel. De novo, eu preciso acompanhar. E assim, gente, olha, eu tenho muito medo quando se fala a palavra planejamento estratégico, porque eu não sei o que colocar, pelo menos na minha cabeça, não sei, parece que é algo muito fora, você precisa ser uma pessoa totalmente over, né, para você fazer um planejamento estratégico. Gente, não sei se vocês já ouviram, mas eu falo muito isso. O ótimo é inimigo do bom. Então, assim, qual é a base do planejamento estratégico? O que você precisa saber? Primeiro, o que você quer para aquele ano, né? Dentro de algumas áreas da tua empresa. Então, você pode ser norteado por orçamento, você pode ser, aí a partir do orçamento, por cliente. Então, cada área vai colocando o seu objetivo para aquele ano e a partir do objetivo as metas vão surgindo. E as necessidades que a gente precisa, que é o plano de ação, o que a gente precisa fazer para isso acontecer, né? E aí, quando a gente fala em acompanhamento, é quando você realmente está olhando, né? Tudo que você olha, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas só de você acompanhar qualquer coisa na tua vida, o resultado aumenta em 30%. Então, se você quer eliminar peso, né, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer, só de você estar acompanhando, monitorando e olhando, isso já melhora em 30%, porque você está olhando para aquilo, né? E posso falar uma coisa? Todo mundo fala assim, planejamento estratégico, para onde eu quero chegar? Mas planejamento estratégico, né, Cami, serve porque eu não quero também. Porque quando você tem muito claro quais são as suas ações, quais são os seus destaques para a sua empresa naquele ano, tudo que vem para te tirar desse foco principal, você fala não com tranquilidade. Por exemplo, se dentro do seu planejamento estratégico está um investimento A e você recebe uma proposta para o investimento B,
você tem em mente que você quer o A. Então, você fala não para esse B com muita facilidade. De novo, quando a gente não foca aonde não tem que ser focado, naquele momento. Naquele momento. De novo, quando a gente fala, às vezes a gente traz algumas metodologias de gestão que todo mundo pensa que são metodologias rígidas. Não, ninguém está falando para você ser inflexível. Ninguém está falando para você perder uma baita de uma oportunidade que não estava previsto no seu planejamento. Mas, quando você tem foco, você realmente vira mais objetivo. Os seus resultados vêm. Isso a gente pode falar com certeza, porque a gente aplica dentro da agência de gestão. E assim, não estava previsto aqui, mas eu acho importante a gente falar na prática. Tá, por onde eu começo no planejamento estratégico? A gente sempre começa pela matriz SWOT. Se você nunca ouviu falar da matriz SWOT, ela é simplesmente forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? O SWOT é em inglês, mas nada mais é do que quais são as forças dentro da sua empresa, dentro. Todas as forças que vocês têm. A gente tem uma equipe maravilhosa do comercial que atende muito bem, a localização, tudo que é relacionado à tua empresa. Agora você vai olhar todas as fraquezas da tua empresa. E a gente não tem estacionamento. Eu sou uma loja de varejo, eu não tenho estacionamento. Então, o cliente tem dificuldade para parar o carro. Isso a gente perde vendas, né? E assim vai. Aí você vai olhar para fora, né? Para fora da tua empresa, para o mercado. Quais são as oportunidades que você vê no mercado e quais são as ameaças que você vê no mercado? Tá, Camilo, o que a gente faz com isso? Você vai olhar, a hora que você terminar, você vai ver as suas fraquezas, como você transforma fraquezas em forças. E as forças em mais força ainda, né? E como que você transforma a ameaça em oportunidade. Como que eu supero? Como que eu passo essa barreira? E como a oportunidade, ela é colocada em prática. A partir disso, você já tem a resposta do seu planejamento estratégico. Aí você vai para o planejamento orçamentário, aí você vai para as ações que precisam ser feitas e assim por diante. Eu acho que uma coisa que a gente vai falar aqui muito sobre isso, né? O quanto esse tipo de bússola da empresa orienta a equipe como um todo. Então, assim, não é uma bússola só para você, dono de empresa. É uma bússola para a empresa como um todo, para os líderes, para a equipe. Tudo isso que vocês estão construindo, sempre pensem numa construção, claro, primeiro para você, mas depois para a empresa como um todo, que com certeza acontece. Cara, deixa eu ler um comentário aqui, Almir Lopes da Silva. Quero vocês para alavancar meu negócio. Tenho uma empresa de 10 anos e ainda não decolei. Primeira pergunta para o Almir. E aí, Almir, como está o seu planejamento estratégico? Vamos lá, Almir. Bom, continuando. Só uma coisa. O acompanhamento, vou falar para vocês o que a gente faz, tá? Eu e a Mari, toda segunda-feira, a gente tem o nosso horário, está na nossa rotina, sobre estratégico. Então, a gente olha para o nosso estratégico e no olhar desse estratégico, o documento que a gente abre é o nosso planejamento estratégico. Estamos fazendo, essa ação não saiu do papel porque ainda não saiu, isso aqui não deu certo, vai ter que ser substituído. Quem eu preciso cobrar? Quem eu preciso cobrar. Então, assim, mas vocês são exageradas, uma vez por semana tem que ser... Gente, é o jeito que a gente trabalha. Tem clientes nossos que trabalham uma vez por mês, a cada 15 dias. É o que é melhor para você. Qual vai ser o melhor acompanhamento? Para nós, todas as semanas é algo que nos move muito mais rápido, né? Bom, falando em estratégico, foco no estratégico. Essa é a pergunta do milhão. Mari, como é que eu saio do operacional e foco no estratégico? Porque o meu dia ele é tomado pelos que os colaboradores vêm me perguntar tudo, eu tenho que resolver tudo, todos os problemas, eu só fico apagando incêndio. Vamos lá. Isso é muito real para a gente, né, Camila? Acho que se a gente pudesse colocar dentro de um ranking das reclamações, essa com certeza é uma dor, né? Nossa, essa com certeza é uma dor. Mas o que a gente tem para falar para vocês? E eu adoro falar isso, porque isso choca. Eu acho que quando a gente fala essa frase, choca. A sua hora de dono, a sua hora de empreendedor é muito caro para fazer o operacional.
Existem outras pessoas mais baratas para fazer o operacional. E muitas vezes mais qualificadas. Isso! Mais qualificadas, mais baratas, e você está perdendo tempo de olhar para o estratégico, e você está perdendo tempo de olhar realmente para a sua bússola e ver se a sua empresa está indo para o lugar certo. Então, essa eu acho que é realmente, assim, a principal dor, mas é muito simples de resolver. Por quê? Porque é o descentralizar, é tirar da sua mão, porque a gente acredita que a gente sempre faz melhor. E isso a gente acredita e a gente também sabe disso, porque a gente já vivenciou isso. O quanto soltar aquela tarefazinha que a gente adora fazer, que a gente sabe que a gente faz com preciosismo para uma pessoa. E assim, um ponto que você já ouviu a gente falar agora, a gente já fez live sobre isso, que é rotina. Né? Na sua rotina, primeiro, tá? Em 99,9% das empresas, a nossa primeira ação é olhar a rotina da empresa como um todo. Por quê? Porque se você não coloca na sua rotina o tempo para olhar para o estratégico, você não vai olhar. Se você não coloca na sua rotina o tempo para olhar para tendências de mercado, você não vai olhar. Então, sim, primeiro, rotina não é algo inflexível, de novo, ela te norteia. Não quer dizer que você colocou que nesse horário você vai fazer tal coisa que você não pode fazer outra coisa. Mas você vai nortear e você vai gerar um compromisso com você e com as outras pessoas. Então, e tudo é constância, de novo, essa palavra. Por quê? Se a primeira vez você cobrou do colaborador ou do líder, eu preciso desse resultado. Ele sabe que se tiver reunião semanal de acompanhamento, ele sabe que toda semana ele precisa apresentar o resultado. Ele precisa dizer como estão as metas, ele precisa... Então, é tudo, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado de rotina, né? Nesses dias aí, se eu não me engano... No terceiro dia. Isso. Mas, assim, importantíssimo, tenha uma rotina estruturada para você poder focar no estratégico. Quando a gente fala de rotina, isso é muito importante. Às vezes, muita gente fala assim, implantei a rotina. Então tá bom. Aí durou um dia, mas no outro dia eu precisei dar uma escapadinha da minha rotina. Volta o quanto antes para essa rotina. É normal, todo mundo dá essa escapadinha. De novo, a palavra é constância. Insista na sua rotina. Não é porque agora você tem rotina que não vai acontecer nada de urgente, ou você não vai ter que apagar incêndio. Outra coisa muito importante, nós somos um só. Rotina pessoal e rotina profissional tem que estar junto. Não tem como você ter uma agenda, essa é a minha agenda do pessoal, essa é a minha agenda do profissional. Não dá? Tem que estar junto. E não adianta, cada vez mais, nós somos, sim, pessoas que querem ter uma qualidade de vida, nós buscamos uma qualidade de vida, isso faz a diferença, né? Eu acho que, ainda mais para os mais jovens, cada vez mais o equilíbrio na vida faz a diferença, né? E a gente tem outros 3 pilares que a gente fala muito, que são resultados, processos e pessoas. De novo, no terceiro dia a gente vai entrar nesses itens aqui, porque eles são a base do que a gente acredita como uma metodologia de gestão. Não se preocupe. O que a gente queria trazer aqui é, se você não focar nesses 4 pilares, a chance da sua cadeira desequilibrar é gigantesca. Por quê? Um pilar depende do outro. Eu não consigo ter resultado sem ter pessoas qualificadas para isso. Eu não consigo ter pessoas boas sem ter capacitá-las, sem ter processos bem definidos. Então, eu acho que o conceito aqui é, vamos focar no estratégico de uma maneira global. Não só isso. E nesses pilares, né, quando a gente tem esses pilares equilibrados, estruturados, é o que define a nossa cultura organizacional, né? Porque a gente hoje fala-se muito, né? Porque cultura para mudar são 5 anos. Gente, cultura simplesmente sabe aquela coisa assim, na nossa família a gente tem o costume de comer pinhão, né? É uma cultura, é algo que foi implantado e simplesmente acontece.
Então, assim, não é também do dia para a noite, não é uma fórmula mágica, que você tem uma cultura, que as pessoas, elas te perguntam tudo, elas não olham para resultado e, de repente, virou a chave e vai olhar. É a constância e a metodologia de gestão, né? E é muito legal, né? Às vezes a gente fala 5 anos e todo mundo até já meio que dá uma desistida antes, né? Fala, meu Deus, só 5 anos para implantar a cultura que eu quero. Mas nós temos case dentro da agência de gestão, alguns clientes nossos que conseguiram implantar em menos de 1 ano. E uma cultura excepcional. Só que a cultura precisa ser trabalhada constantemente. Então, se a gente fala de resultado, a gente fala de resultado toda semana, todo mês. Se a gente fala de processo, o processo é batido constantemente na tecla de processos. Isso, e assim, gente, quando a gente fala em pessoas, a primeira ação é a questão de atribuições de cargo. Então, assim, a gente, quando vai contratar, ter uma descrição do cargo muito bem clara. O que eu espero? É alinhar a expectativa, é puro relacionamento. Quem é casado aí sabe. Então, assim, é puro relacionamento, né? Então, colaborador e líder, colaborador e gestor, é a mesma coisa. Aí eu acho que ele queria isso. Aí a Mariana achava que eu queria aquilo. É preto no branco. Não dá para... A gente tem que ter muito claro, olha... Eu, como empresa, Mariana, eu espero que você faça isso e aquilo. Eu vou te cobrar disso. Tá claro para você? Eu, como colaboradora, eu só consigo te entregar até tanto. Porque eu não vou conseguir te entregar o restante. Pode ser assim? Vamos acordar assim? Ou, não, eu só consigo te entregar se eu tiver isso. Com condições de trabalho, e hoje cada vez mais, né, Ká, a gente saiu de um processo, muitas vezes a gente encara a CLT, a gente sabe que esse ponto é um pouco delicado de trazer aqui, mas as contratações estão indo para pessoa jurídica, e quando a gente traz contrato por pessoa jurídica, existe um contrato de trabalho, não necessariamente um contrato de trabalho, mas um contrato de prestação de serviço, que cada vez mais essa descrição das condições estão atreladas. Sim, e você tocou num ponto muito importante, né? Porque, assim, a gente já foi muitos anos CLT e a gente sabe disso. O CLT, normalmente, você não é treinado para resultado. Você está lá e você espera teu salário no final do mês. Então, assim, como mesmo CLT, a pessoa ela é treinada para resultado. A pessoa, tudo bem, ela quer receber um feedback, ela quer crescer, ela quer... E isso é cultura organizacional. Se você não lê um livro, se você não se capacita, como é que você quer que o seu colaborador se capacite, né? Cara, deixa eu até falar de pessoas, porque eu acho muito legal uma coisa que você trouxe na sua live com o pessoal do Vale do Pinhão, um pouco sobre as gerações. A importância da gente respeitar essa troca de geração, a importância de entender essa diferença entre elas. Sim, e na verdade, assim, hoje, falando um pouco mais da geração mais nova, né, que é a geração Z, eles nasceram conectados, né? Então, eles têm uma outra visão de vida, eles trabalham por propósito, eles trabalham por reconhecimento, diferente de lá de trás, quando a gente tem o baby boomer que começou a trabalhar logo após uma guerra e que passou fome e que só queria trabalhar. Então, assim, foi evoluindo, né? Então, por exemplo, uns só iam lá, trabalhavam para ganhar o dinheiro. Já depois, na próxima geração, não era só por isso, tinha que ter algo a mais, tinha que ter um significado. E hoje... precisa realmente de um propósito. E, assim, não é só um propósito. Hoje, as pessoas mais jovens, elas analisam se a empresa faz bem para o meio ambiente, se a empresa tem a questão de projeto social. Então, gente, aceita que dói menos. A gente aprende muito com essas gerações. E como é que a gente faz isso dentro da nossa empresa? E esse respeito das gerações, que não existe geração certa ou geração errada. Como tudo na vida, prós e contras.
E como é que a gente aprende com isso? Como que a gente... E assim, todo mundo fala da geração Z, né? Nossa, nasce super conectada e tal. Então, ao mesmo tempo que é o cara que vai voar numa tecnologia, vai abrir uma live aqui, vai te ensinar N coisas, como é que eu conduzo, como é que eu faço, como é que isso, como é que aquilo. Ao mesmo tempo, é uma geração que tem dificuldade de ensinar você. É a geração que vai pegar o celular da todo mundo, deixa que eu faço. Daqui que eu faço para você. Problema de relacionamento, porque eles cresceram com o WhatsApp, então não liga. E tudo bem, gente. Bom, vamos para o próximo ponto. Então, falamos de planejamento estratégico, foco no estratégico e o protagonismo do dono. A gente já falou um pouquinho, né, nesse pilar do foco no estratégico, do protagonismo do dono, mas é algo que a gente gosta de falar muito, porque quando empresas vêm nos contratar, eles perguntam, né, mas qual é a porcentagem de dar errado? A gente fala, a única porcentagem de dar errado é se você não comprar a ideia. Se você quiser que nós estejamos dentro da sua empresa achando que a gente sozinhas vamos mudar a empresa. A gente só muda a empresa com os donos, os gestores junto com a gente. Então, é a importância de estarem, de querer virar a chave junto, né? Isso aí. E a gente trouxe aqui uma palavra chamada resiliência, que até foi de uma conversa com um cliente nosso que ele sinalizou, ele falou assim, a resiliência de donos de empresa, de empreendedores, é surpreendente. Por quê? Você se até cai. Ninguém está falando que você é imortal, que você não vai levar, que você não vai ser impactado pela crise, que você não vai ser impactado por um colaborador demitido, um colaborador que realmente pediu demissão, que achou um lugar melhor. Não, só que o dono, e eu acho que isso faz parte do papel dono de ser, essa resiliência, nada pode abalar o dono, nada pode estremecer o empreendedor. E é muito engraçado, porque até existe um meme, não sei se você já viu mais, que passa um dia, 24 horas na vida do empreendedor. Então, tipo, ele acorda e fala, nossa, eu sou o máximo, hoje eu vou conquistar o mundo. Depois de 2 horas, ele fala, ai, fiz tudo errado, eu sou um fracasso, eu vou... Aí, depois de 2 horas, ele fala, não, eu vou fechar a empresa, depois ele vai criar franquia. Então, e é assim mesmo a nossa vida, né? É a vida do empreendedor. A gente tem a dor, a gente tem o amor, a gente tem essa coisa, né, que a gente está sempre querendo ir para frente, mas a resiliência, apesar de tudo, porque como tudo na vida, né, a gente veio para a vida para superar obstáculos, ser desafiado, né, senão não ia ter graça, né? E se você não achar alternativa para o seu problema, talvez ninguém ache. E eu acho que é isso o grande segredo. Me deparei com um problema, você empreendedor é o cara que tem que chegar, é a mulher que tem que chegar e resolver o problema, buscar outra solução, buscar outra alternativa. E outra coisa também é a questão aprender com o fracasso. Então, muitas vezes... Lá atrás, né, de novo, choques das gerações, né? A gente tinha um perfeccionismo, não podia errar, você tem que ser perfeito. E hoje há vários cases de empresa que premiam pelo fracasso, mas não por errar, mas eles premiam o que você fez com esse erro. Né? Você errou, faz parte, nós somos seres humanos, então, e o que a gente faz com isso? Né? Então, faz parte do ser humano. Lembrando que o fracasso está diretamente atrelado com a tentativa, né, cara? Então, assim, eu só fracasso se eu tentei. Se eu agir, se eu realmente... Então, esse realmente aprender com o fracasso tem que estar dentro da cultura da empresa. A gente tem mania de julgar quem identifica o problema ou quem realmente foca nesse tipo de coisa, ou a gente tem mania de julgar quem fracassou. Agora, como que a gente consegue realmente fazer disso a cultura da empresa e transformar esse fracasso em realmente... E você falou de cultura da empresa, o protagonismo do dono, quando a gente fala, parece que é só o dono que tem que ter. Como você faz a sua cultura organizacional, que seus colaboradores também tenham o protagonismo do dono, que eles tenham atitude na empresa como se a empresa fosse deles. E isso, sim, é possível, né? Se ele tem autonomia, se ele tem poder de decisão, se ele não vai ser massacrado se ele errar.
Porque muitos colaboradores não tomam atitude porque eles têm medo de serem massacrados se errar. E a gente sabe que isso acontece. Lógico que cada vez mais está mudando, mas quantas vezes você já não passou por isso, né? E principalmente a liderança pelo exemplo, que é algo que a gente já falou, a gente vai repetir muito isso. Então, nada muda se não for gerado pelo exemplo da liderança, não só do dono, de novo, né? Mas as lideranças, né? É um dominó. É o dono, a partir do dono são os líderes diretos do dono, e assim vai para mudar a empresa como um todo. Eu gosto quando você faz uma analogia com o fato de você ser mãe, de você ser pai. Então, assim, não adianta nada você falar para o seu filho, olha, meu querido, você tem que comer saudável. Se a sua alimentação não é saudável, é a mesma relação. E o pior, né? A criança você ainda consegue dar uma disfarçada, vai lá, toma uma coca numa xícara, falando que assopra, fala que é café, mas o líder não. Com o líder... Várias vezes na internet, você coloca uma coca dentro de uma xícara só para falar, não, filho, é café. Entendeu? Mas assim, quando você faz isso com a sua equipe comenta. E deixa eu contar para vocês, sim, comenta. A equipe sabe quando você não está sendo o exemplo. Do mesmo jeito que a equipe reconhece quando é. Sim, sempre. E assim, a liderança pelo exemplo é o que move, né? Então, o falar somente, a gente pode ter palavras lindas e coisas básicas, gente. Se você prega pontualidade, você tem que estar lá, você tem que ser o primeiro a chegar numa reunião. Se você prega objetividade, você é o primeiro que só tem que cobrar resultados e não deixar que uma reunião demore décadas, né? Então, assim, são nas pequenas coisas, são nas pequenas atitudes que nós começamos a transformar a nossa cultura organizacional. Sem dúvida. E a liderança, sem dúvida, é uma delas, né? Com certeza. Bom, por último, mas é o que conecta tudo, que a gente vai conectar agora, o porquê as empresas cresceram é a ação e reação. É o tempo de ação e reação empreendedor. E isso logo no início da pandemia, a gente fez até muito legal a gente trazer esse tema aqui, porque eu acho que foi o que virou a chave de muita empresa no início da pandemia, lá em março de 2020. Foi o tempo que as pessoas demoraram para reagir a essa pandemia. Ou seja, e aqui a gente está falando de pandemia, a gente está falando de crise, mas coloca isso no seu dia a dia. O quanto tempo você demora para reagir a um problema? Por quê? Não tem problema nenhum você sentir essa dor. Não tem problema nenhum. Oh, meu Deus, estou na pandemia. O que acontece? Muita gente sente essa dor e fica estagnado. A pessoa trava, Cami, e fica lá 3 meses se lamentando que temos crise. Ou acreditando que vai passar. Né? Também foi ótimo. Então, assim, gente, a gente já está encrencado. Nós estamos falando de pandemia porque é algo que está rolando ainda, mas, assim, qualquer situação, né? Nós já estamos encrencados. Então, já projeta o pior cenário. Então, quando tudo fechou, né, Mário? Eu lembro das reuniões, que a gente não parava de ter reunião, por quê? O que aconteceu? Tudo fechou, a gente rasgou o planejamento estratégico que a gente tinha acabado de começar a colocar em prática em todas as empresas, né? Tivemos que resolver o problema inicial. Apagamos o incêndio para fazer um novo planejamento no novo formato, né? Adequar, né? Rasgar a gente brinca, mas adequar, né? Essa é a palavra, para não assustar ninguém. Mas assim, eu chegava, eu falava, gente, podem projetar para 6 meses fechados. Eles falaram, Camila, você está louca, você pirou, você está muito pessimista. Nossa, daqui 2 semanas vai abrir. Eu falei, ok, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, vai abrir. E se não abrir? O que você vai fazer da sua vida? Negócios que não tinham nada online, não tinha nada voltado para o online. E escutamos muitas risadas, né? Me chamaram de louca, tudo, mas eu forcei a barra, forçamos, né, na verdade, e falei, não, vai se preparar para o pior.
porque, de novo, até conectando com o planejamento estratégico, a gente só conseguiu adequar ou rasgar e começar de novo porque eu já tinha um norte. Eu já sabia para onde eu tinha que ir. Foi só o tempo de falar, ok, esse plano não dá certo. Eu preciso pensar em um plano B. E rápido, gente. Isso é mentalidade de dono, isso é mentalidade de empresário. A ação e reação precisa acontecer. E mais importante, né? A questão da autorresponsabilidade e não apontar culpados, que eu acho que está muito... Acho não, tenho certeza que está muito ligado lá ao aprender com fracasso. Gente, não adianta, tá aí, pode acontecer, às vezes acontece, a gente já teve casos desses de órgãos do governo fechar o negócio por uma reclamação de terceiros, então do dia para a noite, um negócio que ia muito bem, de repente estava de portas fechadas e não sabia quando ia liberar, então assim, N coisas adversas acontecem, né? Se acontece na nossa vida, também acontece na nossa empresa. Então, assim, não tem culpados, tem como a gente reage. Como que a gente olha para o nosso umbigo e fala, ok, estou revoltado, estou isso, porque o governo poderia ter feito isso, porque o governo aquilo, porque o governo... Mas você não pode chamar o governo para vir conversar com você numa reunião estratégica. E se você não pode chamar o governo, você não tem autonomia sobre. E se você não tem autonomia sobre, como que você vai fazer algo? Você só pode cobrar resultados, você só pode cobrar meta de algo que você e colaborador seu tem autonomia. E, assim, né, você trouxe isso para um patamar realmente pensando em ambiente externo. Agora, traz para o teu ambiente interno esse não apontar culpados. Quantas vezes você olha para o seu colaborador e fala assim, esse colaborador não está me trazendo os resultados que eu espero. Opa, pera lá. Mas você é autorresponsável ao ponto de pensar que talvez você não capacitou esse colaborador para? Então, eu acho que a autorresponsabilidade, além de eu olhar para fora, tem uma grande importância dentro. Então, tudo que acontece dentro da sua empresa, você é responsável. E calma com essa palavra, você é responsável, porém o seu foco tem que estar voltado para o estratégico. Então, não é eu sou um responsável e eu vou lá limpar o banheiro, eu vou lá tirar o papel da máquina de xerox, não é isso. Isso é operacional, mas o teu olhar tem que estar para o todo. Sim, e assim, né, o que a gente fala muito, como é que a gente pode... igual a gente fez um processo de feedback da nossa equipe e tinha uma questão lá que a gente falou assim, olha, essa questão a gente não pode cobrar de vocês neste momento, porque neste momento a gente ainda não colocou, a gente não cumpriu o nosso lado. Então, a partir do próximo feedback, estamos te avisando, você será cobrado disso, porque aí sim já teremos o processo correto desse projeto, né, em si que estava em questão. Então, assim, o óbvio não é óbvio. Por favor, óbvio não é óbvio. Então, sempre se pergunte, tá, mas ele já deveria saber, tá há anos na minha empresa. Tá há anos, às vezes, só olhando, fazendo, nem sabe. E se vangloriando porque trabalha 12 horas por dia. Já era, gente. Já era, né? Se trabalhar sem objetividade, trabalhar 12 horas por dia só vai te gerar um processo trabalhista. Deixa eu fazer um comentário aqui. Valdir Loren. Meu pai, gente, ele está presente em todas. Todas, não perde, é o meu maior fã. Vamos lá, entendo que todo funcionário, para crescer, também deve ter a atitude de empreendedor. Ok, maravilhoso esse comentário, mas são os donos das empresas que estimulam essa atitude. A pessoa não nasce sabendo ser empreendedor, você precisa treiná-lo para isso, né? E tudo bem, mandar embora, desligar o colaborador que também não se encaixa na tua empresa faz parte. E aí, quando você tem um processo muito bem definido de capacitação, processos bem definidos de meta, resultados e principalmente feedback, o colaborador mesmo já sabe. Quando a gente vai fazer um feedback na prática, que a gente pergunta, colaborador,
que você acha disso? A gente não precisa falar, ele já responde. Ele fala, olha, acho que isso eu não estou sendo, não estou agregando, isso assim, ele mesmo vai respondendo e a gente vai conectando. Então, assim, fica mais leve, tudo fica mais leve. Né? Sem dúvida. E isso vai para o terceiro ponto que a gente colocou ali em ação e reação. O poder que você tem nas suas mãos de motivar a sua equipe. E esse poder é só seu. Quando você tem um processo muito bem definido, quando você olha para pessoas, olha para resultados, olha para a sua rotina, e assim, com certeza essa motivação existe. O mais simples possível, o que você comenta com a tua equipe. Se você começa segunda-feira já falando, ai, que saco, queria que fosse ainda sábado, que motivação você está passando? Então, assim, liderança pelo exemplo. Não queira cobrar de alguém o que não é feito, né? Então, Mari, para finalizar, porque a gente adora falar, a gente adora receber aqui os comentários, está cheio de comentário. Ai, deixa eu ler aqui, ó. Coisa de José, gastronomia criativa. Atitude de intraempreender. Perfeito, a gente fala muito sobre isso, né? Isso é ótimo, intraempreender. E eu falo que o sucesso da Camila como empreendedora foi o empreender 18 anos na empresa de outra pessoa, que me deu essa possibilidade. Então, eu sou eternamente grata a isso. Isso, e eu acho que é legal a gente ter, assim, essa percepção, a gente fala muito isso para os nossos clientes. Tudo bem se a gente não conseguiu reter esse talento dentro da empresa, mas como eu vou devolver esse talento para o mercado de trabalho? Como eu vou devolver? Eu vou devolver um profissional melhor, eu vou devolver um profissional mais capacitado, eu vou devolver um profissional com entendimento dentro de metodologias. Isso é muito legal, né, Cami? Acho que e tudo bem se você perder. Pelo menos você gerou para o mercado um profissional muito melhor. Deixa eu ler o último, prometo, estamos acabando os recadinhos aqui. Fernando Bono, antigamente as empresas não tinham a visão de passar para o colaborador ter essa visão de empreender. E é o nosso principal aqui, né? O papo. E a minha família em peso. Oi, primo! O Nandinho é outro que está sempre aí com a gente. Obrigada! Que legal. E é isso mesmo, né? Mas assim, gente, e tudo bem, tudo muda, né? Então, assim, não adianta a gente culpar as empresas de antigamente, mas o que a gente vai fazer diferente daqui para frente? Para hoje, né? E assim, para finalizar, para fechar, o que as empresas de sucesso fizeram, né? Primeira coisa, elas já tinham um planejamento estratégico definido. Elas já sabiam aonde elas queriam chegar. E aí aconteceu tudo aquilo. Nós tivemos uma reação muito rápida para apagar o incêndio, e aí depois falou assim, não, agora a gente apagou o incêndio, a gente já tem lá, estamos atendendo por WhatsApp, ou estamos fazendo, ou a gente já prorrogou o boleto, ou já, né, fez as atitudes assim mais rápidas. Agora a gente vai olhar novamente para o estratégico e ver o que a gente vai fazer agora do nosso negócio daqui para frente, né? E temos cases fantásticos, temos cases, a gente tem um cliente que até fez live com a gente semana passada, o Shaw da Chroma Garden. Gente, eles trabalhavam com eventos presenciais, eles aglomeravam, né? Eles falavam que quanto mais aglomerar, melhor. E assim, eles simplesmente, eles são uma empresa de tecnologia audiovisual, eles se transformaram numa empresa de tecnologia audiovisual online. E eles estão arrebentando. Eles cresceram o faturamento deles em 3, 4 vezes. E assim, temos N casos de modos de CrossFit que fez desafio online, não perdeu um aluno, manteve todos os alunos. Né? Dá para falar outros clientes que abriram franquia no meio da pandemia. Então, assim, gente... É possível. É possível, é possível. E esses 4 pontos, lógico, amanhã a gente vai falar... É um foco que todo mundo adora aqui. A gente falou que custa caro para o dono ir trocar a tomada.
que é caro, que existe alguém que troca mais barato a tomada para ele. Mas no dia de amanhã a gente vai ensinar você como você para de só olhar o operacional, só apagar incêndio para olhar para o estratégico. Como você começa a respirar, né? Porque porque assim, de novo, gente, por que a gente não faz? Porque a gente não sabe fazer, né? Então, tudo que a gente falou é treino, é constância, é técnica. Então, assim, a gente realmente quis tirar vocês da zona de conforto. Se a gente incomodou, né? A gente realmente queria incomodar. Porque, só que assim, em nenhum momento falar assim, mas você não fez isso porque você é ruim, longe disso. De novo, a gente não aprende a olhar para o estratégico. A gente foi criado para fazer o operacional. Quanto mais você faz, melhor você é. O trabalhar sempre foi bonito. Então, sempre foi legal na rotina de todo mundo falar assim, nossa, eu não tiro férias. Não, porque eu trabalhei 12 horas consecutivas, porque eu estou sempre correndo. Gente, não existe mais isso. Vamos lá, tem como você ter, sim, uma rotina equilibrada, tem como você aproveitar a sua família, aproveitar seus hobbies da melhor maneira possível e ter uma empresa decolando, ter uma empresa dando super certo, com lideranças super capacitadas. Então, acho que esse dia é realmente assim, a gente apresentou para vocês que é possível. E a gente fala com toda essa certeza porque a gente tem casos reais que, sim, deram certo, dão certo até hoje, e nós somos um case real da agência de gestão que, sim, a gente acredita nesse trabalhar de uma maneira leve, né? Isso, acho que esse é o principal desejo, né? Ser leve. Né? Empreender é leve, liderar é leve, é gostoso. As pessoas não podem ter medo de liderar, receio de liderar, né? Então, sim, desde que você tenha o seu protagonismo, desde que você reaja, né? Tenha ação e reação, saiba para onde vai e focar no que realmente traz resultado. Pensa, eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Dentro de tudo que vocês fazem no dia a dia, o que realmente aumenta a receita, o faturamento da sua empresa. Pensa, lista. E amanhã o que não traz. Não, mas vamos lá. Hoje eu saí fazer aquela compra emergencial porque não tinha ninguém para ir fazer a entrega do produto. Não, mas acontece, tá, gente? De novo, é constância. Então, a gente queria agradecer muito. Desculpa, a gente não conseguiu ler todos os recados aqui, estão mandando aqui pra gente, mas muito obrigada pela participação de vocês. A gente espera vocês amanhã no mesmo horário. E quem está no grupo de WhatsApp, quiser mandar alguma dúvida pra gente, fiquem super à vontade. A gente recebe todas as dúvidas, como a gente falou, a equipe está ali por trás, mandando todas as dúvidas. Mandem comentários, mandem dúvidas. Se vocês querem que a gente fale de alguma coisa durante essa semana, também nos mandem que a gente vai colocando na programação. Isso, gente. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, é só pedir, solicitar para entrar. O nosso pessoal ajuda vocês, tira todas as dúvidas. Fiquem tranquilos, não é um grupo de WhatsApp para ficar lá, né? Mais um grupo na nossa vida. Não. É só para realmente a gente unir as informações para vocês estarem muito bem informados de tudo que está acontecendo. Bom, amanhã, como já falamos, né? Como eu saio do operacional e foco no que realmente me traz resultado. E é isso aí, gente. Esperamos ter feito a diferença na vida de vocês nesse primeiro dia e nós queremos que todos estejam aqui amanhã. Se você tiver alguém que não participou hoje, mas você viu, você lembrou, fala assim, não, faz todo sentido esse meu amigo empresário participar num grupo de network, convida, que a gente quer muito fazer a diferença na vida e fazer a empresa de vocês alavancar. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, obrigada!